Bem, obrigado, Glauco. Em nome de quem também cumprimento os integrantes da mesa, cumprimento a todos os participantes. Parabenizo pelo evento, um ótimo evento, muito engrandecedor para todos nós aqui, com certeza. Bem, o tema que foi atribuído a mim foi ao Amicus Curiae, né? Como ele já disse, é um amigo antigo meu, Amicus Curiae. E pelo tempo que me foi atribuído, a todos nós aqui, a minha pretensão não é de tratar de todos os aspectos, todas as características, procedimento, etc., sobre o Amicus Curiae, a não ser que fosse possível aqui eu incorporar o saudoso Enéas Carneiro, o que não será o caso nesse momento. Então eu prefiro, a minha opção foi recortar, né, dentro da temática aí do Amicus Curiae, alguns pontos. E nessa ótica, né, de fazer um paralelo com os próprios objetivos do garantismo, da reafirmação, do prestígio ao devido processo legal, eu pretendo problematizar e, né, trazer algumas provocações, pelo menos 2 pontos, para a gente pensar a respeito. Mas, para a gente tratar do Amicus Curiae, não sei se todos estão familiarizados com essa figura, né? Quem é o Amicus Curiae? Onde é que isso está no código? O Amicus Curiae é uma forma de intervenção de terceiros, está prevista no artigo 138 do CPC, e eu vou ler o caput bem rapidamente para a gente conseguir, enfim, contextualizar o assunto. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Como vocês veem que é uma possibilidade de intervenção de um terceiro esse chamado Amicus Curiae. Mas para qual finalidade, né? Em qual situação? Né? Em linhas gerais, a gente pode dizer que o Amicus Curiae é um terceiro que intervém em benefício da corte, né? E daí vem o seu nome, né? Amicus Curiae, amigo da corte, mas também no exercício de um direito de participação democrática. Essa visão geral do que seria o Amicus Curiae nos leva a 2 perguntas essenciais, né? Por que se admite que um terceiro intervenha, né, fora os outros terceiros que historicamente e tradicionalmente estamos acostumados a aceitar e receber no processo, o assistente, o denunciado à lide, o chamado a processo, enfim. Por que se admite a intervenção desses sujeitos na qualidade de Amicus Curiae em alguns processos? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quem são esses terceiros ou que especial qualidade tem esse terceiro para que ele possa intervir num processo como Amicus Curiae? Né? Então, refletindo sobre essa primeira pergunta, né, que tipo de processo, ou por que a gente, o legislador optou em admitir isso, não optou agora só no CPC 2015, o que o CPC 2015 fez foi trazer essa regra como uma regra geral de direito processual civil comum, né, a participação no Amicus Curiae. A participação de um sujeito nessa qualidade já era permitida no nosso ordenamento em alguns outros processos e procedimentos específicos, em que o legislador visualizou uma determinada qualidade, uma determinada característica e reconheceu que ali existia a necessidade de se abrir a possibilidade de participação de um terceiro, né? Então, o que identifica esses processos, esses procedimentos e também as causas e as hipóteses em que o CPC abre a possibilidade de participação do Amicus Curiae é a existência de uma lacuna de legitimidade, né? Se a gente está falando de devido processo legal, a questão do exercício dos direitos processuais, o tema
da participação do amicus curiae nesses processos é relevantíssimo, né? Então, em alguns processos, por sua própria natureza, e a gente pode pensar as primeiras previsões de participação do amicus curiae, talvez nessa feição mais abrangente, está lá na lei regula ação direta de inconstitucionalidade, né? Ali, a decisão a ser tomada naquele processo objetivo é uma decisão que espraiaria seus efeitos sobre toda a coletividade, né? Então, aquele processo de tomada de decisão cujos efeitos vão se espraiar sobre toda a coletividade deve ter a possibilidade de participar daquele processo de tomada de decisão, né? Para que vozes que estavam alijadas do debate ou que não eram consideradas no debate pudessem ser consideradas, né? Que pudesse efetivamente haver o aporte dessas informações, né? Então, o amicus curiae é uma ferramenta para preencher essa lacuna, né? É um método de ampliação do debate, né? Por meio da abertura do contraditório. Abertura do contraditório para que sejam recepcionadas essas outras informações, opiniões, enfim, sejam manifestados esses outros interesses que serão atingidos e que deveriam ser considerados em causas em que normalmente eles não eram, né? Então, por isso que o Código de Processo Civil de 2015 generalizou a regra e estabeleceu dentro dos requisitos que nessas causas em que há relevância da matéria, especificidade do tema, objeto da demanda ou repercussão geral ou repercussão social da controvérsia, nessas causas haveria, em tese, então, essa lacuna de legitimidade, essa necessidade de se abrir o contraditório para ouvir, receber e refletir sobre essas outras posições, essas outras opiniões, e isso se dá, essa abertura do contraditório, por meio da participação do amicus curiae, tá? Então, é uma forma de tentar corrigir esse déficit, né? Esse déficit democrático, talvez. Isso nos leva à segunda pergunta. A segunda pergunta é, tudo bem, precisa abrir o contraditório, precisam ser aceitas a participação dos sujeitos para aportar essas informações. Mas que sujeito pode participar? A gente está dizendo que nessas causas há uma relevância social, uma repercussão social, isso significa que vai atingir uma parcela maior ou menor, ou até toda a coletividade. Não seria razoável imaginar que cada um dos componentes desse grupo, dessa coletividade, pudesse participar, né? Tornaria, uma questão prática, tornaria inviável o próprio processo. O próprio processo que tivesse essa característica, né? Porque você teria que obrigatoriamente admitir o aporte da opinião, da informação de cada um de nós aqui, né? Cada um de nós, em tese, tem uma opinião, uma informação que poderia, né, ser relevante para aquela questão. E aí entra o critério distintivo, o critério de controle de quem pode figurar como amicus curiae, né? Porque essa participação da coletividade, ela tem que se dar por meio de um representante. Alguém deve ser o porta-voz de uma determinada voz, né? De uma determinada opinião, desse determinado interesse que vai ser, ou que não estava sendo considerado, mas que vai ser afetado pelo proferimento daquela decisão. Então, em conclusão, a gente pode, em conclusão desse trecho, pelo menos, a gente pode reconhecer que a ideia da representatividade e da representatividade adequada é uma ideia que está ligada indissociavelmente da ideia do amicus curiae. Não é possível imaginar a participação de um sujeito na qualidade de amicus curiae que não seja um representante adequado. Aliás, representatividade adequada parece um pleonasmo, né? A gente poderia até falar que talvez não seria um pleonasmo vicioso, talvez um pleonasmo literário, né? Um pleonasmo que
dizer que é adequada é para reforçar a necessidade da representatividade. Porque não é possível a gente imaginar alguém que seja representante inadequado. Se você é inadequado, você não representa, né? Então, a representatividade tem que ser adequada. Então, o próprio legislador estabeleceu isso de uma forma muito clara no artigo 138, e, aliás, esse é o único requisito no aspecto subjetivo que deve ser aferido à pessoa daquele que pretende intervir como amicus curiae. Ele deve ostentar uma representatividade adequada. Esse é o único critério. Aliás, esse critério da representatividade adequada já estava previsto na norma, na lei da ação direta de inconstitucionalidade, já previa, o artigo 7º, parágrafo 2º, já previa essa necessidade de ser um adequado representante. Mas ainda que a lei não expressamente referisse esse requisito, ele poderia ser inferido pela própria lógica. Não é possível, não seria possível se admitir a participação individual de cada um dos sujeitos, sob pena de inviabilizar o próprio processo, né? E aí vem o problema, que é o seguinte: já se vê, eu tomei o cuidado de fazer uma nova pesquisa jurisprudencial sobre isso, já se vê manifestação na jurisprudência incidindo em algo que eu entendo ser um equívoco, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: ao se analisar a representatividade adequada para fins de verificação do preenchimento desse requisito pelo amicus curiae, a jurisprudência tem se restringido a analisar algo que não é representatividade adequada, que é a pertinência temática, né? Considerando a existência de pertinência temática, reconheço que ele é um adequado representante. O que é pertinência temática, para quem nunca ouviu esse termo? Pertinência temática é um vínculo de identidade entre a função, a atividade institucional do órgão e o objeto daquele processo. É algo que se refere muito à legitimidade para as ações coletivas, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho não tem pertinência temática e, portanto, legitimidade para ajuizar uma ação coletiva em defesa do direito do consumidor, por exemplo. Questão de pertinência temática. Mas, para permissão de participação do amicus curiae, a lei exige a representatividade adequada e não faz referência à pertinência temática, né? E qual é o problema de se restringir, de se fazer esse reducionismo como se pertinência temática fosse a mesma coisa que representatividade adequada? É que a pertinência temática é algo que você verifica em potencial. É a aptidão, a capacidade em vir a ser adequado representante. Existe uma pertinência temática entre o tema daquela demanda e a atividade institucional daquele sujeito que pretende intervir? Existe. Isso significa que ele é um representante adequado? Não. Isso significa que ele pode ser um representante adequado. Ser ou não um representante adequado é algo que vai se aferir em concreto, com efetivamente a participação dele no processo. Em se concluindo dessa forma, a gente pode chegar à seguinte conclusão, então. Então, se cabe ao juiz analisar em concreto, ou deve o juiz analisar em concreto a representatividade adequada, é possível, então, excluir alguém que esteja participando como amicus curiae, porque em concreto ele não se mostrou como adequado representante. Exemplo, uma associação de defesa, enfim, de qualquer defesa, direitos do consumidor, dos idosos, enfim, intervém em alguma demanda coletiva para participar como amicus curiae, para defender, enfim, trazer argumentos, defender um determinado ponto de vista, e após solicitar a sua intervenção, ao intervir, ao trazer a sua manifestação, ela se limita a reiterar os termos da inicial e pedir a procedência da ação. Tinha pertinência temática? Tinha. Se mostrou um adequado representante? Não, né? Então, nessa situação, diante da constatação superveniente da inexistência dessa representatividade adequada,
O correto seria excluir o amicus curiae, excluir esse sujeito do processo e para que ele deixe de participar como amicus curiae nesse processo. E, aliás, essa mesma conclusão leva a uma outra, que é a seguinte, que inclusive isso seria uma vantagem para se definir ou para se compreender ou se ajustar melhor os métodos de controle da participação do amicus curiae. Porque uma das preocupações é, esse negócio de amicus curiae vai todo mundo querer opinar dentro do processo, vão aparecer centenas, milhares de associações e pessoas, enfim. Como é que você controla? A partir da representatividade adequada. Porque se você está pressupondo que aquele sujeito é um adequado representante de uma determinada voz, ele é um adequado porta-voz de uma determinada opinião ou de uma determinada parcela da coletividade, não existiria sentido em admitir um outro amicus curiae para verbalizar os mesmos interesses, as mesmas opiniões. Porque aquela opinião, aqueles sujeitos, ou aquela parcela da coletividade já estão adequadamente representados, né? Então, seria possível negar a participação ou a intervenção de outros amicus curiae, né, se já há um amicus curiae representante adequado já se manifestando no processo, né, e, portanto, já cumprindo essa função, né, em nome dessa coletividade ou dessa parcela da coletividade. Bem, até vendo que eu já extrapolei, eu só, antes de terminar, deixar uma provocação final aqui. Como a gente viu que o critério mais importante, me parece, para a gente poder extrair o melhor da função, ou o melhor do amicus curiae, seja efetivamente a representatividade adequada, porque isso nos permite focar na função que ele vai exercer. O importante do amicus curiae é a função que ele vai exercer no processo, a vantagem que ele vai representar para a melhor construção daquela decisão. E isso me parece que nos faz pensar numa necessidade de superação daquela problemática de investigar qual é o interesse que motiva o amicus curiae, né? Denominada por uma parte da doutrina de interesse institucional, né? Que seria o interesse institucional que motivaria o amicus curiae e legitimaria a sua intervenção, né? Mas o interesse institucional não está previsto na norma e me parece que se adotarmos a análise desse interesse institucional como um critério de controle, isso pode nos levar a problemas sérios. Exemplo. Imagine-se que o Ministério Público move uma ação coletiva para, por exemplo, declarar a nulidade de uma resolução da ANS que permite aumentos abusivos pelas operadoras de plano de saúde. Aí uma determinada associação de consumidores pretende intervir, demonstrando que ela tem interesse institucional, né, em defender os consumidores, que serão afetados realmente caso essa resolução não seja declarada nula. O juiz, então, analisando esse requisito, que seria o interesse institucional, indefere e diz: não, o seu interesse institucional não é esse. O seu interesse institucional é exatamente o inverso. É de manter essa resolução, porque se não houver essa resolução, vai quebrar toda a cadeia de fornecedores, e aí sim toda a massa de consumidores vai ser afetada. Quem é o juiz desse interesse institucional? É o próprio amicus curiae que, entendendo esse interesse institucional, isso o move a ingressar no processo, ou esse interesse institucional deve ser levado à apreciação do juiz para permitir ou não a sua intervenção? O interesse, me parece que o interesse relevante para a norma, para a admissão do amicus curiae, não é o interesse institucional do amicus curiae, mas o interesse difuso, né, de que em determinadas demandas haja a possibilidade de participação desses sujeitos dentro do contraditório, né,
fosse um interesse público de controle. Esse é o interesse que me parece o relevante a justificar a admissão da figura. Mas é mais como uma provocação final. Eu agradeço novamente o convite. Muito obrigado.